Bora lá, galera, vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre a vitória do Botafogo. O Botafogo vence mais uma no Brasileirão e vence o Corinthians por 2-1 em uma noite aí do jogador Almada, né? Ele marcou o dele, também participou do gol do Luiz Henrique, né? O Garro marcou o gol do Corinthians, o Corinthians também perdeu o pênalti ainda no primeiro tempo, né? E com isso o Corinthians continua na zona de rebaixamento e o Botafogo líder isolado com 4 pontos à frente da equipe do Fortaleza, que é a equipe que está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Vamos estar acompanhando aqui as últimas repercussões dessa partida entre Botafogo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Fechar. O Ramon Dias, até entendo a ideia de ter laterais com liberdade, o Mateuzinho teve muita liberdade pelo lado direito, tanto é que a jogada do pênalti sai dessa forma, mas ainda assim, o Botafogo com muito volume, com muita imposição e naturalmente era o favorito, confirma esse favoritismo, abre vantagem na liderança e olha a sequência que o Botafogo emplaca no campeonato. A goleada contra o Flamengo, o empate fora de casa contra o Bahia, que não deixa de ser um bom resultado, venceu o Fortaleza, agora vence o Corinthians, que está em um processo de recuperação, e nesse meio do caminho, eliminou o Palmeiras da Libertadores. E viu o Fortaleza fazer um ponto em 3 jogos. 3 jogos, em 9. Exato, então ampliando a vantagem na liderança, jogando cada vez com mais imposição e o principal, a qualidade fazendo a diferença. Se no ano passado faltou elenco para o Botafogo, nesse ano o problema está resolvido. A gente tem visto, principalmente nessa fartura de opções no ataque que o Arthur Jorge tem, que o Botafogo tem mais capacidade ainda de chegar ao título esse ano. Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus, Savarino. É o maior quarteto, o melhor quarteto desse país, mas não tenho nenhuma dúvida. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma dúvida em relação a esse Botafogo. Um Botafogo muito entrosado, que vai para cima, que não tem medo. Agora, um Corinthians que tanto teve medo ou foi tão conservador naquele primeiro tempo, que o Ramon Dias, no intervalo, falou: 3 zagueiros não está funcionando aqui. Então, ele tira o terceiro zagueiro, né? Ele tira o Caetano e falou: agora vamos ver o que é que a gente consegue fazer. Afinal, já estava perdendo mesmo por 1-0. E dá certo, Mari. Dá certo. O Corinthians, no segundo tempo, muito mais solto e ocupando melhor, né, o campo. A gente viu um Corinthians melhor distribuído mesmo no segundo tempo. Agora, eu tenho uma opinião um pouquinho, não necessariamente diferente dos companheiros, mas eu acho que não tanto no conservadorismo do Ramon do primeiro tempo, no esquema de 3 zagueiros, que deu muito certo para o Corinthians em alguns momentos, mas para mim ali é muito mais sobre a diferença do nível técnico das equipes mesmo, assim, porque a gente tem falado aqui sobre os reforços do Corinthians que também encaixaram num sistema do Ramon, que também subiu o time de patamar. Se a gente pega o jogo do primeiro turno, né, tanto o Botafogo quanto o Corinthians se reforçaram, e aí não dá nem para comparar justamente por conta do nível técnico das contratações. Mas a gente teve, por exemplo, hoje um Thales Magno muito encaixotado entre os volantes. E o Barbosa também muito bem, sempre antecipando. Então, se você olha ali o mapa de calor do Thales Magno, ele mal conseguiu sair, né, para ser essa válvula de escape, de contra-ataque do Corinthians. E aí, quando o Corinthians tinha a opção do contra-ataque, o time não acompanhava. Então, era o Mateuzinho com muita liberdade pela direita, mas num voo solo, né, praticamente, porque o Corinthians não tinha essa força de contra-ataque na transição ofensiva. Mas, para mim, isso diz muito sobre o nível técnico, a diferença técnica das duas equipes. Mas ele mexe no segundo tempo e aí sim o Corinthians consegue ocupar melhor os espaços, mas o Botafogo também baixa o ritmo na segunda etapa. Também tem isso, né? Mas ainda assim é um Botafogo que não se cansa, se a gente pensa em parte física, né? É um Botafogo que vai para cima o tempo inteiro. É impressionante. Agora, você falou do Luiz Henrique, você falou: olha, a gente está imaginando aqui que o Luiz Henrique ele foi substituído ali aos 28 minutos do segundo tempo, porque tem Libertadores. Foi antes até, eu acho. 24. 24, por aí, né? 24. E aí... Mas ele sai muito irritado. Ele não queria aquilo de jeito nenhum. E a gente entende o jogador, né? A gente entende o jogador nessa hora, mas ele sai um pouco irritado demais com a substituição, Eugênio. Sim, chuta Chuta água, grita, fala palavrão. Fala com os reclama e companheiros, tal. né? Vamos lembrar que o técnico do Botafogo não estava ali. Era o Franklin. Pela primeira vez estava suspenso, né? O Arthur Jorge.
E aí, acho que ele talvez tenha se permitido reclamar um pouquinho É mais além. fácil reclamar quando o chefe não tá, né? Vamos O patrão não combinar. está presente. Mas eu acho que é natural, a gente está cansado de ouvir falar a velha história que nenhum jogador gosta de sair no jogo, ainda mais de um jogo tão disputado, tão importante. E ele tinha acabado de participar da construção do segundo gol do Botafogo. É uma bola que ele ajuda a recuperar no campo de defesa. Botafogo passa para o ataque, no ataque ele recebe essa bola, faz uma inversão de jogo para a direita, se posiciona na área para tentar o cabeceio. E é importante esse posicionamento porque atrai marcação. Quando atrai marcação, o rebote sobra para o Almada livre. Então, ele era um jogador que, se não estava fazendo a mais brilhante das partidas, não estava jogando no nível que a gente já viu o Luiz Henrique jogar recentemente, mas ele estava colaborando para o time. Tanto que ele tinha feito gol. Tinha feito gol, né? Tinha feito gol no primeiro tempo, muita movimentação. E eu acho que o grande barato desse time, desse ataque citado por você, né, do Botafogo, é a movimentação. É que eles não guardam posição. Você não vai ver o Igor Jesus parado na área o tempo inteiro. Você não vai ver o Luiz Henrique preso ao lado direito. Você não vai ver o Savarino preso a canto algum. Você tem muito o Savarino e o Almada circulando na intermediária, deixando o corredor esquerdo mais para a passagem do lateral. Que hoje de início era o Marçal, que não tem essa característica. Quem vai muito quando tinha condições de jogar, quem ia muito era o Cuiabano. E no segundo tempo ele coloca o Alex Telles em algum momento, até para poder ter também essa ocupação de espaço por ali, porque o Alex é mais ofensivo. Então acho que o time do Botafogo, ele, com o Luiz Henrique, ele tem uma gama de variedades maior. Tudo bem que o Tiquinho também não fica parado na área, mas é um jogador com menos mobilidade. Ele ou funciona dentro da área, ou com a movimentação de 2, 3 passos atrás da intermediária. Pode até cair do lado, mas do lado ele já não fica tão à vontade. É curioso isso, né, Eugênio? Luiz Henrique. Porque o Botafogo tem, ao mesmo tempo, muita mobilidade e presença de área. A área está sempre preenchida. Mas é que a mobilidade do Botafogo é muito perto da área, tem isso, né? Mas a queda do segundo... Só para pontuar em cima disso, e aí esteve a mudança do jogo no intervalo. O Corinthians no primeiro tempo, com 3 zagueiros e 2 volantes à frente desses zagueiros, tentando liberar os laterais para que saíssem um pouco mais, o que ele faz? Ele permitiu ao Botafogo ter muito volume de bola na sua intermediária. E aí, naturalmente, esse jogo vai explodir dentro da área. E aí tinha muita gente dentro da área. A bola saindo muito dos pés do Almada e do Savarino da intermediária com liberdade, assim sai o gol, por exemplo. No segundo tempo, quando o Ramon Dias coloca um terceiro volante, ele tira um zagueiro, ou seja, tira essa circulação da última linha e passa para a linha anterior. O Corinthians ocupa melhor aquela entrada da área e bloqueia um pouco mais a ação desses jogadores. E é isso que dá certo no início. Tem mais aproximação entre eles conseguem trocar mais passes e sair melhor da defesa para o ataque, o que ele não estava conseguindo fazer no primeiro tempo. A grande dificuldade era essa. Quando recuperava a bola, como é que vai sair? Não estava tendo saída, então a aproximação consegue sair. São nuances do jogo, né, que vão acontecendo. E isso bloqueia muito também essa capacidade do Botafogo de se movimentar. Aí chega o Héctor Hernandes e consegue fazer isso. Mas eu me questionei, será que a saída do Luiz Henrique também não fez esse Botafogo piorar tanto assim? Ou é demais a gente colocar a saída do Luiz Henrique a essa melhora do Corinthians? Eu acho que quando o Luiz Henrique sai, isso aí já tinha acontecido. Não com a constância e frequência até o final da partida como aconteceu. Mas o Corinthians já dava sinais. O Botafogo já tinha arrefecido. É porque o Corinthians ele cai justamente depois que ele toma o gol, né? Exato. E o Luiz Henrique sai 1 minuto depois que o gol. E é muito gol rápido, sai. né, Maria? Não deu para avaliar se aquele Corinthians de antes continuaria, porque mexeu na história do jogo. Agora, acho que o grande ganho nem foi tanto na frente. Na medida... Eu não sou contra os 3 zagueiros. Eu adoro 3 zagueiros quando liberam os laterais. Eu acho que 3 zagueiros é vida, como diria um grande amigo meu. Eu acho que o grande ganho foi passar a marcar mais na frente. Sim. Né? Aí o Corinthians, no segundo tempo, ele pisa em lugares do gramado que ele não tinha pisado durante o primeiro tempo inteiro. A Mari lembrou a ausência do jogo com o Thales Magno, mas também teve muito pouco o Romero. Sim. A gente fala da passagem do Mateuzinho. O Mateuzinho vai passar no lance do pênalti. O John, a primeira bola que ele pega no jogo é o pênalti.
A gente já tinha 40 Tem minutos de uma jogo. cabeçada ali do Garro também, mas é algo muito discreto, Tem né? uma do Mateuzinho também super né? solitária ali, com 3 marcadores já, que daí não dá em nada muito mesmo. pouco, foi muito tempo da partida. Porque uma vez que estava resolvida a questão principal, que era segurar o líder do campeonato, eu acho que era o caso de pensar um pouco antes, cadê o desafogo? Precisava de um desafogo. Mas é isso que eu queria falar. Não é questão de, ninguém pensou. Era um Corinthians que não conseguia. Porque qual era dos 3 zagueiros? Era, olha, a gente vai deixar esses 3 zagueiros aqui, a gente vai tentar segurar o Botafogo de todo jeito e vamos sair no contra-ataque. O Corinthians não tinha contra-ataque. Então, era algo que era um Corinthians completamente apertado ali pelo Botafogo, se salvando do jeito que dava com o Hugo, porque era a defesa mesmo do Corinthians. E um Corinthians que não conseguia fazer absolutamente nada, que era o contra-ataque, que era o que a gente deveria ver, Bailey. Sim, e até a gente percebe... A gente consegue ver aí, né, inclusive nos números. É um primeiro tempo do Corinthians que não conseguiu ser agressivo, muito também em função da mexida tática que o Ramon Dias precisou fazer lá na frente para acomodar os 3 zagueiros. Então, quando ele joga com 2 atacantes, Romero e Thales Magno, são 2 caras muito acostumados a jogar pelo lado. E eles precisaram centralizar mais até para abrir esse corredor e dar a possibilidade do Bidu atacar pelo lado esquerdo e o Mateuzinho pelo direito. E ali eles vão para uma zona que é de desconforto, que não é a habitual deles. O Thales Magno tem uma movimentação que é clássica, saindo da esquerda para o meio, buscando a área, e até ele costuma chegar muito bem assim, ser um elemento surpresa para preencher a área, como foi no gol que marcou contra o Flamengo. O Romero, a mesma coisa pelo lado direito. E com o Curado e o Botafogo muito agressivo, realmente ficou difícil para o Corinthians ter essa brecha de encontrar um jogador de velocidade, porque o Mateuzinho, quando chegava, nas oportunidades que teve, a única bola esticada que encontrou foi a da jogada do pênalti e antes ele tinha arrancado o escanteio, chegando na área como elemento surpresa, mas muito pouco realmente para um time que está na situação do Corinthians. Então faltou realmente uma postura diferente, mas ainda assim eu vejo que o Botafogo, pela capacidade de gerar jogo e por essa qualidade que a Mari ressaltou, é muito difícil de parar. Então, por mais que o Ramon Dias tivesse até desfeito o esquema com 3 zagueiros no primeiro tempo, com aquela volúpia do Botafogo, a intensidade é natural que baixe no segundo tempo. Sustentar esse ritmo também de movimentação, deslocamentos ali na frente é complicado. Mas eu não vejo também hoje o Corinthians com armas e elementos suficientes para conseguir fazer frente ao Botafogo. O Botafogo fez valer o favoritismo, jogando em casa, com a capacidade desse time também de não sentir o baque, porque o Botafogo toma o gol num pênalti ali que é contestado, jogadores bravos, mas não se descontrola emocionalmente. Então o Arthur Jorge tem esse grande mérito, que foi de ter colocado o Botafogo num outro trilho, que é de força mental, que é de repertório com a bola, de confiar muito no que faz, e isso ajuda também a jogadores que chegam e se adaptam. O Almada demorou um pouquinho, chegou ali meio tímido. Nos primeiros jogos, o Almada fazia poucas jogadas individuais, como fez hoje, de cortar os zagueiros. Ele estava ali ainda travado, sentindo também os companheiros, a ideia de jogo. A partir do momento em que se encaixa, fica mais à vontade, o jogo flui. E hoje realmente foi a melhor partida dele com a camisa do Botafogo. Impressionante o Thiago Almada hoje com a camisa do Botafogo. Olha, contra o Corinthians, ele teve um gol, melhor ranking desde a estreia, 5 finalizações, 2 finalizações certas, 3 dribles certos, 6 duelos vencidos, 3 chances criadas, é o segundo melhor apenas nesses itens, né? E ainda iniciou a jogada do primeiro gol do Botafogo, que vai ali para o Savarino cruza e o Luiz Henrique consegue fazer o gol. Mari, hoje o Botafogo tem o melhor futebol do Brasil? Tem o melhor futebol do Brasil e não sei se o melhor elenco, mas com certeza um dos. Porque o elenco do Flamengo também é muito bom, né? A individualidade, mesmo o mercado, mesmo com os desfalques. Exatamente. E se você acrescenta o Botafogo, Júnior Santos, o Eduardo, que também estão fora, eu acho que é um Botafogo que conseguiu numa organização como instituição mesmo, que vem muito da SAF e, obviamente, que o dinheiro faz muita diferença, né? O impacto dos reforços. Mas o mérito do Arthur Jorge, que eu sempre falo aqui, que, para mim, o que mais chama a atenção nesse Botafogo é a assimilação rápida dos jogadores.
dos que chegam. O Almada foi o que mais demorou, mas ainda assim não comprometeu, né, um esquema. Normal também, né, Mari? Claro, uma outra liga, enfim, né, de MLS. Mas a gente vê um Igor Jesus impactando demais. A gente viu os reforços que chegaram e a assimilação rápida de trabalho, de calendário, de condicionamento físico. Então, a gente pontua muito aqui a individualidade, esse Botafogo forte, mas observar o trabalho acontecendo como um clube mesmo, né? De departamentos, de gestão, na individualidade, no Arthur Jorge, na capacidade como treinador. Então, assim, muda peças, a intensidade de jogo permanece, a mentalidade permanece. Então, é um Botafogo que, se a gente... Eu, pelo menos, tinha uma dúvida ali como que volta depois de data FIFA, porque não jogou, né? Copa do Brasil como outros times. A gente vê que mantém ali, pelo menos, a mentalidade de um time que busca o Brasileirão. Alguém discorda que o Botafogo tem o melhor futebol do Brasil hoje? Não, a bola jogada. Inclusive, claro, o futuro a Deus pertence, né? Porque tem Libertadores, que é um torneio mata-mata. E eu acho importante ter o melhor futebol numa competição como o Campeonato Brasileiro. Claro. De ponto corrido. Claro, não tem nada a ganhar. O Palmeiras, por exemplo, tem só o brasileiro e todo mundo sabe o peso de um Palmeiras no retrovisor. O Fortaleza continua sendo um adversário muito forte nessa disputa. E o Botafogo ainda teve os problemas. Você perder só o Júnior Santos é uma coisa assim a se lamentar muito mais se o Botafogo não tivesse de onde tirar. O artilheiro da equipe na Libertadores. E quando a gente dá a tela... Na temporada toda. Quando a gente dá a tela do Almada dizendo é a melhor exibição dele, em muitos casos a gente fala que é a melhor exibição, até porque os caras geralmente não têm outras, né? O jogador que demora. Não é o caso do Almada. Isso daí é um processo. Ele vem melhorando, de fato, ele começou tímido, sim, mas ele vem se tornando... jovem jogador também, 23 anos, vem dos Estados Unidos, então, né? Embora já campeão do mundo, né? Embora já campeão do mundo, tem isso. Então, um cara de muito peso, de passagem ou não, ele qualificou muito o Botafogo e é um crescimento constante. Não é que ele era aquele cara que não jogou nada até agora e hoje fez a grande partida. Não, ele vem contribuindo, ele vem subindo de produção. E para um jogo como hoje, com essa proposta do Corinthians, era fundamental ter um cara assim. Um cara que fizesse com o Ranieri o que ele fez hoje. Em 2 lances ali, ele quebrou linha, quebrou a expectativa na jogada do time do Corinthians, ele vira o corpo, muda tudo, isso é muito importante, né? Então, e o Ranieri vai ter uns pesadelos hoje. Vai sonhar. Vai ser pesadelo. Foi o Ranieri que sofreu o pênalti também. Também, mas esses dois, com o Almada, o pesadelo é com ele. O Marcelo, só para pontuar, você perguntou, alguém discorda? Eu não discordo, mas é importante a gente colocar que no futebol brasileiro esse título é muito transitório, né? Ele pode mudar daqui a uma semana. Mas eu acho que o Botafogo já está... passado recente. Eu acho que o Botafogo já está segurando esse melhor futebol já há algum mês. Mas é um calendário que gera muitas oscilações. E, por exemplo, vem aí Libertadores. Se ele não confirmar isso na Libertadores, daqui a uma semana a gente pode estar achando que é um outro time. E a gente tem trabalhos aí que a gente sabe que tem um potencial muito grande de crescimento, como, por exemplo, o Palmeiras. Depois que foi eliminado pelo próprio Botafogo da Libertadores, e vamos lembrar, no passado ele caiu para o Boca na semifinal da Libertadores e cresceu muito no Campeonato Brasileiro. E esse ano ele já cresceu. E o Palmeiras está quietinho, porque está eliminado de Copa do Brasil e Libertadores, só olhando para o Campeonato Brasileiro. E eu não duvido nada que esse time possa terminar o ano com esse título. De campeão brasileiro. São 3 pontos de diferença se por acaso vencer amanhã o Criciúma. Do futebol brasileiro, entendeu? Porque está sendo reconstruído, readaptado. A gente tem visto o Estevão voltando a jogar bola, crescimento de produção do Maurício, do Felipe Anderson. É uma renovação que está acontecendo. Então, sim, hoje é o Botafogo, mas sempre com cuidado de que é muito transitória aquela velha história da melhor banda de todos os tempos da última semana. E é legal citar o Almada, ele começando agora a emplacar, porque o Botafogo faz 2 contratações de impacto, Almada e Luiz Henrique, pelos valores envolvidos, jogadores mais caros da história. E aí vem o Luiz Henrique, todo mundo, mais caro da história. Vem o Almada, tira o Luiz Henrique agora. Vamos dobrar a meta. Não, mas mesmo tendo... Aí, Vitinho. E aí vai encorpando o time, mas essas 2 contratações que geraram muito impacto não fizeram com que o Botafogo fosse o time do Luiz Henrique ou o time do Almada
como também não é o do Tiquinho. É um time que se destaca pelo aspecto coletivo. Então o Arthur Jorge, em pouco tempo também no futebol brasileiro, aos poucos está conseguindo fazer o que o Abel Ferreira fez com o Palmeiras, que é destacar e fazer com que o coletivo seja maior do que qualquer jogador, sim, ou que uma estrela, ou que um meia de criação. O Botafogo passa por muitos elementos. E aí não dá para falar desse Botafogo sem falar da segurança que o Bastos tem dado lá atrás, a capacidade de passe do Marlon Freitas no meio-campo. É um time muito coletivo. E isso a gente observa até nos gols, na divisão. O Botafogo não tem um artilheiro como o Pedro, o Lucero, o Estevão no Palmeiras. O Luiz Henrique se tornou o artilheiro do time agora no Brasileiro com 5 gols apenas. O Tiquinho, o Cuiabano também, que marcou muitos gols, Savarino, tem 4. Então os gols também são muito distribuídos e isso não impede o Botafogo de ter o melhor ataque disparado do campeonato. O único time que marcou mais de 40 gols, 45 agora, e de forma muito democrática, os jogadores participando e sendo importantes sem chamar atenção para o individual. Então, para mim, mostra que o Botafogo também soube valorizar o trabalho coletivo. E isso é fundamental para um time que busca, que tem as pretensões que o Botafogo tem nessa temporada. E quando aquele individual estava muito forte, que foi o caso do Júnior Santos na Libertadores, ficou uma dúvida gigantesca depois da lesão dele. O que seria depois que ele saiu, como que esse Botafogo iria, continuar desempenhando, porque era na figura do Júnior Santos, mas o Botafogo produzia e terminava no Júnior Santos. Então não era ele, o fio condutor do time inteiro, mas terminava muito nele. E aí a dúvida surgiu, e agora? Júnior Santos. Então o mérito aumenta quando a gente começa a abrir um pouco mais, né? Chega um Igor Jesus sem grife nenhuma e já chega resolvendo. Com tudo. Mas eu acho que o principal é que esse ano o Botafogo encontrou, e já merecia isso, porque sofreu muito com a saída do Castro, encontrou finalmente um técnico. Impressionante. Porque o Botafogo apanhou muito. E que muita gente duvidava, hein, professor? A gente olhava para o Arthur Jorge e falava, mas o que é que será do Arthur Jorge no Botafogo? Natural, porque ali tantos... também tem, são tantos, né? E menção honrosa também, aquela questão do trauma. Se aquele trauma tinha um nome... Dos que ficaram, era o Marlon Freitas. E hoje é um jogador fundamental para o Tiquinho também. O Tiquinho também. O Tiquinho tinha mas a essa torcida coisa pegava também, muito no pé do Marlon Freitas. O Marlon Freitas não podia tocar na bola. Galera, isso aí, o Botafogo vem muito bem no Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, é um time que tem mais equilíbrio no campeonato, um time que está sobrando a parte física. Você vê que no final do jogo o Botafogo consegue se manter muito bem em campo, consegue se segurar muito bem, né? Isso mostra que o trabalho que está sendo feito pelo Arthur Jorge tem sido muito bom, né? E já a equipe do Corinthians, né, na minha opinião, o sistema de 3 zagueiros não funcionou. No início do jogo, o Ramon Dias tentou mudar no decorrer do jogo, mas o Corinthians também vacilou. O Romero perdeu a chance também de igualar o placar ainda no primeiro tempo, ficaria 1-1. Talvez o jogo ficaria até diferente, né, naquele momento da partida, mas a equipe do Corinthians não conseguiu vencer, não conseguiu sair da zona de rebaixamento e fica um pouco complicado, né, a vida do Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro, porque Fluminense joga na rodada, Grêmio joga na rodada, Criciúma joga na rodada, e com isso a equipe do Corinthians, que hoje está a 2 pontos de sair da zona de rebaixamento, né, que o Fluminense tem 27, o Corinthians tem 25, então agora essa pontuação pode subir para 5. Então o Corinthians teria 2 rodadas para poder vencer e torcer para um tropeço dessas equipes para poder tentar sair da zona de rebaixamento. Então seria muito complicado, né, a missão da equipe do Atlético do Corinthians, né? E já o Botafogo vem muito bem. O Botafogo ainda provavelmente vai permanecer na liderança por mais umas 2 rodadas, porque você vê Fortaleza empatou, tem 49, Palmeiras 47 e Flamengo 44. Lembrando que dessas equipes, o Flamengo joga na rodada, Palmeiras também joga. Então Palmeiras pode chegar a 50 e ficaria 3, Flamengo pode chegar a 47 e fica a 6 pontos. E lembrando, o Flamengo tem um jogo a menos. Se o Flamengo conseguir vencer o jogo a menos, pode encostar na equipe do Botafogo, mas eu acredito que vai ser muito difícil alguém tirar a liderança do Botafogo pela regularidade, pelo futebol que o Botafogo tem jogado. Eu acredito que esse ano, acho que o título não escapa da mão do Botafogo. Acredito que está um time muito mais equilibrado, não tem mais aquele oba-oba, né? A equipe sabe que não pode cometer o mesmo erro
da temporada passada. Então acredito que esse time do Botafogo tem tudo para poder ser campeão brasileiro e também Libertadores. Também o Botafogo tá muito bem. O Botafogo é uma equipe muito forte, desclassificou o Palmeiras nas oitavas de finais. E eu acredito que essa equipe do Botafogo tem tudo para poder ir muito longe e até conquistar o título também da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Seria um sonho aí do torcedor botafoguense, né? Ver o Botafogo sendo campeão de duas competições gigantes na mesma temporada.